Bom, pessoal, aqui quem está falando é Fábio Eduardo Góes, eu tenho 52 anos, eu sou filho de Eurico Eduardo Góes e Renata Farani Góes, sou filho mais velho de 3 irmãos, Júnior e Ricardo, e eu, Fábio Góes. Eu nasci no Hospital 9 de Julho, em 1972. Lembro que minha família, na época, morava no Planalto Paulista, foi a primeira casa dos meus pais. Meu pai e minha mãe lutadores, meu pai da área de telecomunicações, ele foi gerente de algumas empresas multinacionais, Telesp, Elebra, e por fim a última empresa foi a Siemens, ele foi diretor comercial da Siemens. E minha mãe dona de casa, cuidando dos 3 filhos. Logo aos 3 ou 4 anos nos mudamos para o Campo Belo, na zona sul de São Paulo. Minha infância foi uma infância boa. Meus pais lutavam muito, meu pai tinha um bom salário na época. Ele veio muito cedo para São Paulo, de São Roque para cá, mas a luta dele foi até o casamento. Depois que ele casou, começou a melhorar o padrão de vida, então eles tinham, como é que eu posso dizer, um plano familiar, né, para ter os filhos e já em condições um pouco melhor de vida. Somos uma escadinha, né? Eu tenho diferença para os meus irmãos, do meio 1 ano e meio, para o mais novo 5 anos. E eu me lembro que minha infância foi bacana. A gente, em 3 irmãos, 3 homens, assim, muita bagunça, brigas, né? Minha mãe sempre em volta, meus avós maternos sempre presentes, os primos também, família italiana, minha família da minha mãe é Farani, e são italianos, meu avô é imigrante italiano, palestrino, e eu lembro de muitas reuniões, desde pequenininho. Meu pai, na maioria do tempo, ausente, sempre viajando para fora, às vezes do país também. Ele viajava muito para o exterior e para outros estados do Brasil, na área dele, né, de telecomunicações. Eu lembro que ele fez um contrato, foi começo de fibra ótica no estado de São Paulo, ele que iniciou esse projeto de colocar fibra ótica no município, né, de São Paulo. E então ele estava um pouco ausente, assim, né, mas da maneira dele ele criou os 3 filhos, né, minha mãe mais presente. E foi assim que começou, né, a minha história. E no Campo Belo, a gente tinha por volta de 4, 5 anos, eu estudei em bons colégios particulares, colégios católicos. Eu lembro que eu estudei no Campo Belo, no colégio chamado Parque Colonial. Depois eu estudei em Moema, no Nossa Senhora Aparecida, no Meninópolis, no Brooklyn, 12 de outubro. Eu estudei em colégios particulares bons, católicos, colégios caros. A minha família, ela tinha um entendimento de que tudo aquilo que eles não tiveram, eu creio, dos pais dele, eles quiseram projetar para os filhos, dar o melhor, né? Como acho que toda a família. Minha família era de classe média alta nesse momento, já quando eu me dei conta, né? Meu pai já ganhava um bom salário. E a gente era sócio do clube, do São Paulo Futebol Clube. E eu tinha bronquite quando era muito pequenininho, muito novo. Então meu pai me deu uma atenção maior. Eu era o primeiro filho, talvez o mais mimado, e tinha uma atenção maior dos meus familiares, porque às madrugadas eu ficava com falta de ar, todas as madrugadas. Então eu cresci com essa doença, com essa bronquite. Bom, isso eu estou falando dos meus 2, 3 anos até os meus 13 anos, por aí. Porque meu pai logo colocou a gente no esporte, colocou os 3 filhos no esporte. Só que o mais novo, ele não se adaptou, então ele ficou um pouco distante dessa criação. Eu e meu irmão do meio, o Júnior, a gente caminhava mais junto nessa criação.
por ter uma diferença maior do mais novo, do Ricardo. Então eu e o Júnior caminhávamos mais na escola, na parte de clube também, né? Meu pai colocou a gente em escolinha de futebol muito cedo, colocou a gente na natação porque eu tinha bronquite e fomos desenvolvendo nessa área, né? Em escola também a gente ia bem, eu era um garoto aplicado, estudava bastante, talvez porque meu pai era uma pessoa bem austera, bem rigoroso, mesmo estando um pouco longe, ele cobrava resultado, né? Só que meu pai e minha mãe, quando era criança, eu percebia que meu pai, ele fazia uso de álcool. E ele voltava muitas vezes tarde, e muitas vezes também de viagem ele demorava para voltar, e eu via as brigas. Nossa, você demorou para voltar, você chegou tarde, você está bêbado. Então, eu cresci ouvindo algumas coisas desse tipo. Eu não tinha uma formação dentro da minha casa, uma formação religiosa, eu tinha na escola. Eu já tinha alguns sinais de algo dentro de mim me chamando por uma coisa diferente, um lado espiritual, porque nos intervalos do colégio, eu me lembro algumas vezes que nos recreios eu ficava perto da igreja, perto da capela, ouvindo a palavra do padre, ouvindo os louvores, e eu gostava daquilo lá. Mas eu criei, eu cresci num ambiente mais liberado. Tinha horário, sim, para as coisas, tinha horário pré-estabelecido pelos meus pais, mas assim, tinha um conforto de falar o que queria, de brincar da forma que queria, não tinha muitas regras assim, né? Lógico que eu e meus irmãos sempre brigávamos muito, porque eram 3 homens, então dava muito trabalho para minha mãe. Bom, nesse crescimento, eu fui vendo muitas brigas do meu pai e da minha mãe. Muitas vezes eles gritavam muito alto dentro do quarto e eu ouvia minha mãe falar que meu pai bateu, tá me agredindo e não sei o quê. Então foi meio conturbado esse crescimento. Mas a gente sempre respeitou, porque meu pai ele costumava, quando a gente fazia alguma coisa, alguma malcriação, pegar a cinta e dar cintada e botar de castigo. E ele era bem austero, ele era bem bravo. Foi se passando o tempo e a gente foi crescendo, né? Foi crescendo nesse ambiente um pouco conturbado, mas tendo tudo que o dinheiro poderia oferecer. Bons clubes, boas roupas, bons colégios, bom ensino, né? Nessa época eu já saía um pouquinho na rua, meu pai era meio assim, não permitia sair toda hora, mas eu saía um pouquinho com meus coleguinhas de bairro, jogar futebol, jogar taco, andar de skate. Então até os meus 13, 14 anos, só que quando chegou a adolescência, a turminha mudou um pouco ali. E assim, quando você é bem pequenininho, você não tem tanta... Mas quando fui ficando mais adolescente, que você vai crescendo, eu comecei a sofrer bullying, lá no bairro onde eu morava. E me colocaram um apelido que não era do meu agrado, que me deixava constrangido, a ponto de eu não querer sair na rua, a ponto de eu ficar envergonhado. Me colocaram um apelido eu era magrinho, cabeçudo, de cabeça de ampola. E aquilo, para mim, era muito ruim, assim. Eu mal dormia, eu pensava o que as menininhas vão pensar, o que os caras estão rindo da minha cara, e eu me sentia menosprezado, né? Bom, nessa época, eu tentei também arrumar um emprego, por volta dos 14 anos, numa empresa chamada Braspérola, mas o meu pai, ele não permitiu que eu continuasse, ele queria que eu continuasse estudando, e meio que impôs que a gente não arrumasse trabalho, que eu não arrumasse trabalho, né? Falou, não, eu dou uma mesada, você fica sem o trabalho. E eu acatei, né, a ordem dele. Só que assim, eu estava muito constrangido nessa época com esse negócio do apelido. Para ser aceito naquele processo, né? Tanto porque o apelido já tinha chegado na escola também.
pessoal do bairro, alguns eram da escola também. E o apelido começou a crescer, né, entre os coleguinhas. Ó, uma ampola. Eu fiquei muito constrangido, poderia chegar nas menininhas, eu queria também ter uma vida normal, arrumar uma namoradinha, ter os meus amigos, e aquilo me isolava, né, daquele meio. Eu acabei cedendo ao que me ofereciam para poder ser aceito por aquele meio. E aquele meio, eles fumavam cigarro, eles começaram a fumar maconha, faziam uso de cerveja. Eu aceitei, né, o primeiro cigarro de maconha, aprovar o primeiro cigarro de maconha e o primeiro cigarro, nicotina, né? Eu tinha 14 anos de idade. Mas eu me recordo que antes disso, nas festas de família também, família italiana, festas regadas a comidas gostosas, a vinhos, batidinhas de coco, caipirinhas. Eu me lembro que aos 5 ou 6 anos, a família tem aquela tradição de se reunir, né, em volta da mesa, em natais, festas, e eu falava assim, eu lembro que eu falava para os meus tios, para os meus avós, posso provar? Posso provar essa batida? Posso provar esse... Não, isso é novo. Não, só um pouquinho. Aquele pouquinho, com meus 5, 6 anos, já foi o suficiente para despertar para mim uma coisa agradável, que ficou registrado na minha memória. Então, o primeiro... Mas foi um pinguinho, só uma colherzinha de caipirinha, uma colherzinha de batidinha de coco, de batidinha de maracujá. É docinho, deixa eu tomar um pouquinho. Mas tinha álcool. E ficou registrado. E a gente sabe que existe uma predisposição para essas coisas no futuro poder nos alcançar. Bom, então, voltando aos 14 para 15 anos, eu tinha um apelido, eu provei o primeiro cigarro de maconha. Naquele momento ele não fez tanto efeito, né? Eu tossi bastante, eu lembro que fiquei meio perturbado assim, não estava entendendo muito bem, mas eu experimentei. Eu falei, se eu provar e fizer uso daquilo que eles usam e está no ambiente deles, vão esquecer meu apelido. E eu vou ficar esquecido, né? Vou ser aceito por eles. Vou dar risada junto com eles, né, de outros. Mas não foi assim. No primeiro cigarro eu não gostei, depois eu provei no dia seguinte de novo, porque falaram que a primeira vez poderia ser assim e tal. E eu comecei a ficar meio tonto, comecei a ter alucinações, ficar sonolento, são várias sensações ao mesmo tempo. E saí um pouco da minha realidade e fui para uma outra realidade. E aquilo foi legal. Foi legal porque a gente começou a entrar numa mesma sintonia, como se fosse uma tribo. E todo mundo na mesma sintonia, na mesma loucura, na mesma brincadeira. E aquilo foi se repetindo. Comecei a fazer uso de cigarro, comecei a fazer uso de maconha diariamente. Era um cigarro, um baseado. E gradativamente vai aumentando, porque o nosso corpo ele gera uma tolerância e você vai aumentando sem perceber o uso. Para produzir o mesmo efeito que você teve no primeiro, você vai tomando mais medicamento, mais cigarro, mais maconha. E foi assim comigo também. E o apelido continuou, e continuaram rindo na minha cara, mas eu fui crescendo nesse ambiente. Mas eu ainda assim era uma pessoa aplicada e eu tinha medo de meu pai e minha mãe saberem em casa, então eu pingava colírio, eu chupava uma bala, esperava passar o efeito para ir para casa. Eu ficava mais tempo na rua, mais tempo afastado, ligava, não posso chegar ainda, está tendo um problema, inventava desculpa. Tem uma coisa que a pessoa que ela busca essa rota de fuga, né, que ela quer fugir da realidade, mesmo que no começo seja para ser o uso recreativo, que ela não percebe é que ela começa a se tornar uma pessoa manipuladora, mentirosa. E eu percebi que eu comecei a manipular minha família, a mentir, a enganar eles nesse processo para eles não descobrirem que eu estava fazendo uso daquela substância. E aquilo estava tomando um tempo precioso na minha vida, né? O tempo que eu poderia estar estudando, poderia estar com os meus pais, eu poderia estar fazendo uma outra atividade, eu estava colocando para usar um entorpecente. Bom, aí já não era mais uma coisa para fugir do meu apelido, já era uma sensação já de necessidade fisiológica,
porque eu já me acostumei com aquilo lá e eu já não conseguia mais estudar ou fazer minhas atividades sem a maconha. A maconha começou a fazer parte da minha vida. E você vai ficando mais apto a enganar mais as pessoas, porque você já começa a agir naturalmente, porque o uso já tem que ser maior para você produzir aquele efeito inicial, que nunca mais vai voltar, né? Aquela sensação do começo. E aí você também começa, o que no começo era prazeroso, tudo que no começo você usa de estimulante, então, tanto faz o álcool, a maconha ou qualquer outra droga, que no começo pode ser prazeroso, estimular alguma coisa, depois passa a agir de uma outra maneira, porque essas substâncias, elas entram no nosso sistema nervoso central de uma forma a produzir a dopamina, né? A sinapse nervosa, elas produzem a dopamina que vai para o teu corpo, e aquela sensação de prazer, ela tende a pedir mais, né? Cada vez mais, e você vai ficando registrado na mente, e você vai tendo o hábito de fazer as coisas usando aquele químico. Então eu já não conseguia mais fazer as coisas, ou estudar, ou ir para a rua, ou qualquer coisa que eu fosse fazer sem usar aquela substância. Vai gerando um hábito, né? Bom, a maconha foi então aumentando, fui aumentando a dose, fui bebendo também, fazendo uso de álcool, comecei a ter meus primeiros porres, né, com 51, e então assim, esses momentos de lazer, eles foram muito acentuados e começaram a passar para todos os dias. Mas ainda assim eu me dedicava, porque era cobrado em casa, então eu consegui fazer o colégio sem repetir de ano, mas chegou um momento que eu me encontrei perdido, porque essa substância, ela tira assim, o entendimento, a razão da pessoa, ela começa a te controlar. Ela tirou a minha memória recente, ela começa a tirar as funções cognitivas, as sensações naturais da pessoa, o reflexo, e traz sonolência, começa a vir com depressão, porque no começo ela contém ansiedade e é prazerosa, depois ela começa a trazer depressão, você começa a ficar mais sonolento, a começar a não querer mais fazer as atividades normais da vida. Isso com uso aumentado, né? Então foram mais ou menos uns 5 anos. E aí eu experimentei a cocaína. Vieram me oferecer a cocaína nesse meio tempo. Usa esse aqui que você vai acender, que você vai melhorar. Então alguém que já é escravo de uma substância, para vir outra, foi muito fácil. Veio a cocaína, veio o êxtase, muitas festinhas, né? E nessa mesma época, eu estava na época da faculdade, mas eu não sabia o que eu queria ser. Vou prestar para isso, vou prestar para aquilo, e pergunta para pai, pergunta para mãe, faz testes para saber, né, aptidão para que eu tenho. E fui expulso do clube que eu nadava, no Pinheiros, por causa da maconha, porque descobriram eu fumando maconha. Parei com os esportes. E aí comecei uma trajetória de presta concurso para a faculdade, fica 1 ano, 2 anos, sai, muda, vou prestar para aquilo, vou prestar para aquilo. Não conseguia se estabelecer, não conseguia concentrar, não conseguia finalizar alguma coisa. Então, infelizmente, a droga fazia isso comigo, não me deixava começar uma coisa, construir e finalizar. Eu sempre parava na metade, sempre parava no começo, saía do meu foco, não conseguia ter foco nas coisas. Mas ainda assim escondi isso da minha família por um bom tempo. Mas quando o uso aumentou muito e eu comecei a ficar muito, como é que eu posso dizer, muito preguiçoso, a faltar os compromissos, eles perceberam e eu tive que falar. Só que eu cheguei a ponto de fazer pesquisa sobre a maconha e levar para minha casa e falar para meu pai os benefícios da droga. Ela é boa para a saúde, ela é boa, é um medicamento, ela faz tecido, ela faz roupa. Então eu só trouxe os benefícios, eu não trouxe os malefícios da droga, né? O que ela causava para o meu cérebro, para o meu organismo, né? Aonde ela poderia me levar com uso contínuo, né?
Então eu só levei os benefícios. Como eu estava ainda cumprindo malha as minhas atividades, até que foi aceito. Quando eu fui para a cocaína, começou a ficar pior. A cocaína e o êxtase começaram a me tirar o sono, a me deixar com a saúde mais fragilizada, emagrecer muito. E nessa época eu prestei concurso para odontologia. E eu entrei na faculdade de odontologia na Metodista, em São Bernardo do Campo. Bom, até esses 20 anos, eu tive, então, digamos que uma trajetória, adolescência sempre mais turbulenta, né? Mas aos 14, então, comecei o uso. Aos 5 anos foi sinalizado aquela bebidinha. E aos 20 anos, na faculdade, aí começou a acentuar mais o uso, porque diretório acadêmico, festinha, ali a odontologia tinha muitas festas e festa fantasia, e eu bebia muito, usava muita cocaína, êxtase, e aquilo começou a ferir muito meu nariz. E veio um colega de bairro, no Campo Belo, e me ofereceu o crack. Bom, agora de verdade começou a minha história, a história do Fábio. Quando o crack chega. Quando o crack chega, foi amor à primeira vista. Assim, falar que a droga é ruim, não. Usar droga é maravilhoso. Usar droga é muito bom, tá? E a pessoa, ela se transforma. Porque a droga, ela me queria só pra ela. E eu queria ela só pra mim. Foi amor à primeira vista. Era uma coisa assim que eu não trocava o meu tempo com a droga, com o crack, por nada. Por família, por festa, por namorada, por nada, por nada. Eu era exclusivo dela e ela era exclusiva minha. E quando o crack entrou na minha vida, eu comecei a me isolar. Mesmo dentro da minha casa, dentro de compromissos, na faculdade, começar a faltar, comecei a ficar... Chegava na faculdade, comentava todo mundo, ia pro carro, usar crack. Quando você começa a usar, você não consegue mais parar enquanto tiver a droga. E quando não tem a droga, você quer buscar mais droga. Então o efeito dela é devastador. A ação dela no meu corpo era muito rápida. Da hora que eu dava um trago na pedra de crack, ela já, em 10, 15 segundos, ela ia para o meu cérebro, já produzia um efeito, a sensação de prazer, né? Que dura de 2 a 3 minutos, talvez 5 minutos, né? E a cada trago era essa mesma proporção. Então, eu ficava usando muitas pedras de crack. Eu era uma pessoa que, no meu vício, eu sempre fui muito obsessivo e compulsivo. Com o passar do tempo, você gera uma tolerância. E a obsessão é muito grande, a compulsão é muito grande. Eu tinha síndrome de perseguição. Ao mesmo tempo que eu tinha muito prazer. Mas eu tinha que estar num lugar seguro para ter prazer. A busca pelo prazer é o uso de droga e o uso de álcool. É a busca pelo prazer. Ou então para esquecer algo de muito grave. Ou então para você usar de rota de fuga. Eu vejo assim, hoje, as drogas, né, o álcool, elas entram na vida de uma pessoa ou para fazer esquecer o passado, ou para fazer a pessoa encarar o presente, o estresse do dia a dia, ou para a ansiedade do futuro, do que vai vir, o que está por vir, né? Então, que ser humano que não tem essas dificuldades? E o usuário de droga, o adicto, o que tem a predisposição a isso, muito mais, porque ele foge da realidade. O confronto para mim era impossível, eu não queria confrontar nada. Muita alegria era motivo de usar droga e álcool. Muita tristeza também era. E a realidade também. Então eu passei a usar droga todos os dias, a todo momento. Eu incorporei ela na minha vida. E naquele momento já a família já perdeu o controle, descobriu e tomou um choque. Porque quando vem o diagnóstico, né, olha, teu filho está usando crack. O teu filho usa crack, o teu filho está morto. Era o que falaram para meus pais. Porque até você conhecer a maconha é uma coisa. Fala assim, a maconha tá lá, tá fazendo as atividades, mas quando você perde o controle da sua vida, até na maconha você poderia ter perdido o controle, mas não foi o meu caso, eu perdi no crack, né? O meu pai entrou em choque, minha mãe,
fizeram uma reunião ali, eu e meus irmãos. Eu tinha um irmão mais novo que também já estava fumando crack. Eu comecei a usar crack com um amigo e com o meu irmão mais novo. Como a gente tinha proximidade familiar, os primos também começaram a usar crack, porque todo mundo andava junto. Então houve uma comoção entre os familiares, entre os pais, né, parentes, irmãos da minha mãe, irmãos, né, irmãs da minha mãe, meus primos todos usando. Então acharam que eu, mais velho, tinha induzido eles a fazer uso de droga. E na verdade não foi isso. Foi um amigo e foi o meu irmão mais novo que começou antes de mim. Mas eu já estava usando cocaína. Bom, o meu pai, naquela época, ele conseguiu juntar 300 latas de crack. Como assim lata de crack? Porque o crack, a pedra de crack, para ela ser fumada, você precisa de um suporte, ou uma lata ou um cachimbo. E você precisa de algo para gerar a combustão naquela pedra. Então, hoje, eu fiquei sabendo que eles usam bombril. Na minha época era cinza de cigarro. Então você precisa da cinza para você colocar a pedra de crack e daí você dá a combustão nela e inala aquela fumaça, né? Eu usava em lata de refrigerante ou cerveja e jogava para um terreno do lado da minha casa. Minha casa era uma casa grande, eu já morava aí no Jardim Prudência, uma casa de 6 suítes, uma casa de 800 metros quadrados, onde eu conseguia escapar da presença dos meus pais a qualquer momento. Eu ia para lugares diferentes dentro da minha casa e me trancava e usava o crack, escondido. Ficava 2, 3 dias trancado usando crack. Não estou com fome, não quero sair. Então, atitudes suspeitas. Os sinais vêm, mas a gente às vezes não quer acreditar. Porque é uma doença que quem é viciado, quem se torna um viciado, acha que para a hora que quer, acha que não tem problema. É a doença do ainda não sou viciado, paro a hora que eu quero. E a família fica dependente pelo amor que tem por aquele viciado. Ele descobriu, pegou as 300 latas, assim, jogou na minha frente e falou: o que é isso? Eu falei: é isso aí que você está vendo. Ele já sabia. Eu e meu irmão viciados na mesma droga, na mesma substância. Ele pegou e, da maneira dele, da forma que ensinaram para ele, chamou uns seguranças e nos amarrou e nos levou para uma clínica de recuperação, internação compulsória. Bom, foi o primeiro de muitas internações que eu tive na minha vida, né? Eu tive por volta de umas 20 internações. Mas e aí? Deu certo? Não, não deu certo. Não deu certo porque... Primeiro que eu acho que tem que ter o querer da pessoa. A pessoa tem que querer parar com as drogas. E eu era uma pessoa muito ligada às coisas materiais. Eu tinha... Na época eu já tinha carro, já tinha moto, tinha um dinheiro que meu pai me presenteava todo mês, como se fosse uma ajuda de custo. Fazia faculdade. E fiquei um tempo internado, voltei para a faculdade. Na faculdade continuei a ter insanidades porque eu não larguei as drogas. Então eu fiquei afastado um tempo, uns 6 meses, voltei para a atividade normal. Me atrasei no curso, mas voltei para a faculdade de odontologia. Na faculdade eu conheci a minha primeira esposa, que na verdade a gente teve uma relação, ela era menor de idade e nossos pais nos obrigaram a casar porque ela ficou grávida. E ela tinha 15 anos e eu tinha 20 na faculdade. Também na faculdade de odontologia eu comecei a praticar as minhas primeiras insanidades, efeitos da droga, né? Eu lembro uma vez que eu dei 7 anestésicos a uma paciente de endodontia, 2º ano de faculdade de odontologia. E eu lembro que o meu professor falou: olha, de 7 a 8 anestésicos no máximo, se não pegar. Porque pode dar um choque, alguma coisa na pessoa e a pessoa pode morrer, não sei o que poderia causar. Mas eu lembro que eu dei o primeiro anestésico, dei o segundo e falei, e aí? Eu estava louco de vontade de usar a droga, eu não estava nem aí para aquela paciente que estava lá, uma senhora. E
E aí eu perguntei se ela estava sentindo alguma coisa, ela falou que não estava sentindo nada, mas eu não entendi o não estava sentindo nada. Ela falou, não estou sentindo nada, ou seja, já não estava sentindo nada. Já estava anestesiado. E eu achei que não tinha pego anestesia, porque eu estava escravo ali naquele momento. Eu estava tendo alucinação, tendo psicose, né? Com vontade de usar. E disfarçando, porque você começa a suar, você começa a transpirar, você começa a ficar de uma forma diferente, né? E aí eu fui dando anestésico e ela foi caindo pela cadeira assim, escorregando, escorregando, escorregando. E eu não percebi, que ela já estava toda anestesiada. E aí eu parei. O professor veio e tal. E aí eu fiquei envergonhado, constrangido. Eu falei, eu não entendi o que aconteceu. Eu peguei, deixei o professor continuar e fui embora. Graças a Deus ela não morreu, não aconteceu nada de pior. Mas aquilo já me fez perceber que eu já não estava tendo controle sobre as minhas ações. Porque a gente se engana, a gente se manipula. O primeiro manipulado ali sou eu. Eu me manipulo que eu estou bem, que eu paro a hora que eu quero, que não é nada, e continuo usando. E aí foi aumentando as coisas erradas. Eu peguei e casei meio que obrigado por uma situação de gravidez. E o pai da minha esposa na época era um presbítero de uma igreja. E ele falou, né, vão ter que casar, tal. Meu pai comprou um apartamento, nós fomos morar ali na região do Piraporinha, Diadema. E eu lembro que o meu casamento durou 30 dias. Porque eu já era viciado em crack, eu fui morar do lado de uma favela, conhecida como Favela Naval, foi bem conhecida uns tempos atrás aí, teve algumas coisas, algumas ações lá de polícia e tráfico. E na mesma época que eu fui morar lá. E ali meu sogro tinha uma empresa, ele me colocou para trabalhar na empresa dele, que era do lado da favela também. E eu fiz dívida na favela, e era R$10 na época. E eles vieram me cobrar, invadiram a empresa do meu sogro, quebraram tudo para me cobrar. E ali descobriram que eu era usuário de droga também, de crack. E o casamento foi por litígio. E começou, fui internado de novo. E aí começaram as insanidades, elas vão aumentando cada vez mais. Eu fui para uma outra clínica. E nessa outra clínica eu conheci uma pessoa e saí de lá com a pessoa e saí com a interna de lá, uma clínica mista, saí com ela de lá, uma mulher que era casada, e levei para minha casa, para casa dos meus pais, e veio morar comigo. E eu comecei a trazer a droga para dentro da minha casa, porque a família é dependente, ela foi aceitando. E eu fui usando, e para não perder o filho, o meu pai foi aceitando algumas coisas, aí interna, e volta para casa, e foi esse vai e vem, e muitas insanidades, e nisso foram 20 internações, mas eu lembro que durante essa vida, o tempo que eu ficava limpo em casa, então minha vida foi sendo quebradinha. Eu ficava tempo em clínica, tempo em casa, tempo em clínica, tempo em casa. E o tempo que eu ficava em casa eu produzia. Eu tentava pela força do braço, eu estudava, eu trabalhava, mas aí na primeira frustração, na primeira situação complicada que colocavam na minha frente, eu caía de novo, né, nas drogas. Só que as minhas quedas eram bruscas, porque eu não conseguia só cair e já logo me internar, não. Eu me destruía, eu quebrava o patrimônio, eu acabava com os carros, eu emprestava carro na favela para o traficante, eu emprestava moto para o traficante. Eu, quando não tinha mais dinheiro, porque a família começa a perceber que se você dá dinheiro, você está alimentando o vício. Então para de dar dinheiro. E quando você para de dar dinheiro para uma pessoa que é viciada, como eu era viciado, a gente começa a ser oportunista. Ou a gente vai furtar primeiro dentro da nossa casa, ou a gente vai fazer isso na rua, ou vai dar a própria roupa do corpo, ou vai se prostituir. Então eu comecei a ter uma vida de humilhação, de vergonha, muito maior, né? Eu quando dava para emprestar o carro para o traficante fazer o corre dele ali, para buscar droga, eu emprestava e ele me dava droga. Ou a moto. Quando não dava, aí eu dava o meu tênis novo, tênis de marca que eu tinha. Quando o tênis já usava, porque na verdade eu dava uma propriedade cara, uma roupa cara, mas a troco de 1 ou 2 pedras de crack, que duravam o quê? 20 minutos, 30 minutos? Porque o uso era contínuo e era muito grande o uso que eu fazia. E você ali se humilha, você pega qualquer coisa por qualquer valor.
Então, pode ser um produto muito caro, mas você se sujeita, porque eu era um viciado e eu tinha uma abstinência muito forte, muito forte. Então, eu dava o tênis, eu dava calça de marca, dava camisa de marca, dava relógio de marca, e eu gostava de usar muitos relógios de marca. Eu dava corrente de ouro, pulseira de ouro, anel de ouro, dava óculos de marca. E eu perdi a conta de quantas vezes eu voltei para casa só de cueca. E quando eu chegava em casa, estava tendo festa de Natal ou Réveillon, que eu estava na rua, virado, noites virada, longe da família. E eu chegava ali naquela situação, e eu tocava a campainha, e eu via quem atendia, falava, chama minha mãe, chama meu pai, porque eu estava pelado, estava de cueca. E para eu entrar ali, eu precisava de um aparato todo, para não passar pelo meio da família, porque as festas eram feitas na minha casa. Festas de final de ano, festas de aniversário. E eu lembro que toda vez que minha mãe vinha, era aquela gritaria, porque não tem como se conter. Porque tá vendo um filho se destruir, um filho se humilhar, dando patrimônio, né, se prejudicando, correndo um risco de vida. Não tem como a pessoa falar, entra correndo escondido, não. Tinha todo um escândalo. E quando era meu pai, eu lembro que, na maioria das vezes, eu era recebido com um tapa na cara. Ele vinha assim na minha frente e me dava um tapão. Mas bem forte. Para eu acordar. Talvez essa era a vontade dele. Perdi as contas de quantas vezes o meu pai foi atrás de mim nas ruas, nas favelas, nas biqueiras. Porque eu vivi em biqueira, vivi em favela. Todas de São Paulo acho que eu conheci. Eu passava a semana inteira com o carro, assim, fugindo de polícia, com síndrome de perseguição, né? Passando de Cracolândia em Cracolândia, de biqueira em biqueira, fazendo pequenos furtos, andando com pessoas que cometiam furtos, entrando em casa escondido e pegando alguma coisa dentro de casa e levando para vender, roubando o meu pai quando ele vacilava ali, pegava o dinheiro do pagamento dele. Quantas vezes eu peguei o dinheiro dele? Ele vinha com aquele bolo de dinheiro do salário dele, vinha para casa com dinheiro, e eu pegava ali algumas notas, relógios, joias, roupas. Perdi as contas. Quando já não tinha mais acesso a isso, era mantimento. Então foram anos e anos assim, né? E em determinado momento, quando eu vi que cada vez mais eu estava envelhecendo e a situação estava estreitando, e eu não via a possibilidade de eu largar a droga. Eu não conseguia viver sem o crack. Porque aquilo me dava prazer. Porque o crack era minha família, não era meu pai e minha mãe. Porque o sofrimento deles de não dormir, ficar as madrugadas acordado me esperando, para mim não mudava nada. Porque quem é dono da tua vida é quem te controla. Quem me controlava era a droga. Na minha mente era controlada pela droga, pelo químico. Então o meu corpo também era. Bom, em determinado momento eu fui alcançado por um pensamento de conseguir ter uma independência, não ficar nas dispensas do meu pai, porque o que acontece, durante essa trajetória, todos os negócios da família, meu pai montou várias coisas para os filhos, empresas, mercearia, lanchonete, restaurante, lava rápido, e tudo eu quebrava por causa das drogas, porque a gente vai roubando de si próprio, e eu vou quebrando as empresas, e eu fui quebrando as empresas que meu pai me dava. Então, uma vida de frustrações, né? Em determinado momento eu consegui me formar, depois de muito tempo, mas não consegui exercer a profissão de dentista, porque não tinha como. Era uma profissão que eu tinha que estar atualizado sempre, estar me preparando sempre. E como que eu ia me preparar? Porque eu já não conseguia mais ter controle da minha vida, né? Eu era daquele usuário que eu ficava debaixo da porta vendo bicho, pegava a faca e passava por baixo da porta, me trancava em quartos de hotel com prostitutas,
e ficava dias, até me expulsarem porque não tinha dinheiro para pagar, até chamarem a polícia. Eu era esse tipo de usuário. E esse tipo de usuário, no momento de lucidez, depois de uma internação, eu resolvi prestar um concurso público. Falei, vou tentar. E induzido por alguns colegas, alguns amigos do bairro, péssimos amigos, péssimas influências, né? Mas eu andava com pessoas ruins como eu. Me influenciaram a prestar um concurso para a polícia. Presta para a polícia, porque lá você vai ter uma carteira, lá você vai ter uma arma e você vai ser autoridade. E vai passar droga na tua mão, e vai passar dinheiro na tua mão. E eu falei, boa ideia. E eu falei, será que eu consigo? E eu me preparei. Eu estudei um tempo, eu fiquei limpo um tempo. Olha a mente da gente como é, a minha mente como era. A minha mente me enganou a ponto de falar, olha, se prepara, você é capaz, você foi bom aluno, foca, entra, depois você fica tranquilo. Porque eu tinha a ideia de que funcionário público não era mandado embora. E policial, então, com poder, seria muito melhor. Bom, eu estudei por blocos. Eu estudei 6 meses para a Polícia Civil, prestei um concurso. Depois eu dei continuidade no estudo, fazendo cursinhos, estudando bastante em casa. Eu chegava a estudar 8 a 10 horas por dia. Eu tinha o sustento do meu pai ainda, eu estava limpo, para ele estava bom, porque eu não estava usando droga. E por que eu não estava usando droga? Porque tinha um exame de DNA, fio de cabelo, na polícia. E tinha uma janela, de 1 ano de janela, se não me falha a memória. 180 dias ou 360 dias, alguma coisa assim. E eu tinha que estar limpo. E eu estudei para entrar. Eu passei para a Polícia Civil e passei para a Polícia Rodoviária Federal. Passei nos 2 concursos que eu prestei. E passei bem colocado. Me chamaram para a Polícia Civil, isso foi por volta de 2008 concurso, 2010 me chamaram. Depois de 2 anos. E o da Polícia Rodoviária Federal demorou um pouco mais. O processo teve um problema, demorou um pouco mais para chamar. Então eu fui sendo policial civil. Só que eu era escravo das drogas, eu era escravo dessa substância. Então eu entrei para a polícia escravo. Então eu não consegui ser um bom policial. Eu realmente fui para ser um mau policial. Então eu tomei posse num cargo, fiz a academia de polícia, mas logo na academia de polícia, logo que eu fui para a academia de polícia, já comecei a ter problema, processo administrativo, comecei a faltar. Comecei a usar pedra de crack de novo, lá na cidade universitária. Comecei a sair com prostitutas, comecei a ir para hotéis. E para falar bem a verdade, eu não sei se foi sorte ou azar, mas eu dei sorte de não ser preso naquela época. Mas eu sofri um processo administrativo por falta, na academia. Demorei um tempo a mais para sair, meus amigos saíram antes de mim, e eu saí um pouquinho depois, consegui me formar na academia e fui exercer a profissão nas ruas. Só que uma pessoa obsessiva e compulsiva, uma pessoa que usava a droga dirigindo o veículo. Então assim, eu fazia uso de substância, eu fazia uso do crack na delegacia, no banheiro da delegacia. Eu fazia dentro da viatura, eu fazia no estacionamento da delegacia, que eu fui delegado a trabalhar. Eu ia pro meu carro, usava nas madrugadas, porque no começo eu era plantonista. Eu ficava usando o crack e trabalhando, atendendo o público. Mas como que se usa dentro da viatura? Porque eu não usava na lata, nem no cachimbo. Eu punha dentro do cigarro. E eu fumava o cigarro. E dentro da viatura pode fumar o cigarro. Eu fumava aquela pedra de crack dentro do cigarro. E dentro do banheiro da delegacia. O pessoal sentiu um cheiro diferente, mas... É lógico que com o passar do tempo foram descobrindo a minha doença, porque o meu pai ia lá na delegacia e falava com o delegado. Pô, ele usa droga, tem que dar um jeito, porque eu me afastava, eu faltava. Eu comecei a ter problema na delegacia. E os policiais tentavam me ajudar. A corporação, ela é boa, ela tenta auxiliar, mas eu que estava com problema. Então eu tinha um problema. Bom, fui tendo alguns episódios, eu dentro dessa função de policial, eu fui me beneficiando, muitas vezes, né, do status de polícia, do estar sendo polícia ali naquele momento e tentando
ganhar mais dinheiro, tentando pegar entorpecente, né? Então, sempre que eu conseguia, eu fazia uso do meu estado de polícia para suprir minha necessidade, meu vício. Facilitando ações de pessoas, né? Coisas assim, corriqueiras. Tá lá no tráfico, então ficava ali fingindo que estava campanando para alguém, mas não estava nada. Estava querendo usar minha droga. E eu fui usando droga até nas Cracolândias como polícia. Eu parava a viatura longe, eu ia lá, usava droga com eles. Então todo mundo sabia que eu era policial. E estava usando crack ali, no meio deles. E me aceitavam, porque eu era um viciado, na verdade. Então eu não era um policial, eu era um viciado. Bom, resultado foi que fui tendo muito problema já nessa passagem de 3 anos que eu tive na Polícia Civil, faltando muito, porque eu ficava semanas, às vezes, preso no hotel. Eu lembro que teve uma época que o pessoal tentou até me buscar, fazer um resgate ali, os meus amigos da polícia, né? E eu fiz amigos, e eu era uma pessoa boa. Assim, no fundo, a gente é uma pessoa boa, mas a gente é escravo da doença, é escravo do químico. Porque meus pais falavam para as pessoas que estavam ao meu redor. Muitos amigos tentavam ir lá me resgatar em casa, nos hotéis. E ele é uma boa pessoa. Vocês conheceram ele, mas ele é escravo daquela droga. Eu era escravo e as minhas ações eram de escravo. Quando você é escravo, você não tem mais sentimento, você não tem mais amor. Nem por você mesmo, e quanto mais pelo outro. Você vira oportunista, você quer usar droga. Bom, e eu não tinha limites, né? Eu comecei a perder minhas propriedades, eu comecei a dar carro, assinar documento de carro na favela em troca de droga, moto em troca de droga. Então ficou muito grave a situação. Nessa época, para piorar um pouquinho mais, a Polícia Rodoviária Federal me chamou. E eu saí da Polícia Civil e fui para a Rodoviária Federal. Eu pedi exoneração, certo de que eu ia me formar policial rodoviário federal. E o salário era bem maior, já na academia já era maior. Fui para Canoas, desculpa, não foi Lages, para Canoas, Rio Grande do Sul. Fiquei 7 meses no curso de formação da Polícia Rodoviária Federal. Me formei, mas eu caí numa etapa do concurso na investigação social. Eu caí. E eu lembro que eu estava limpo, né? Teve exame de DNA, tudo, e me chamaram para essa... Na época que eu entrei, me chamaram depois. Eu lembro que eu cheguei a pôr a farda uma vez, só para minha formação. Mas eu não tomei posse, porque descobriram algumas coisas que eu fazia pela minha rede social, pessoas que eu andava. Minha reputação não é ilibada. Nessa época já não era mais. Já, sabe, clínicas, né? Meu meio social já mostrava que eu tinha um problema com drogas. E eles descobriram. E me falaram, você não vai tomar posse do cargo. E naquele momento eu voltei para São Paulo. E quando eu volto para São Paulo, meu pai me dá mais uma ótima notícia. Ele fala assim, olha, eu tô com câncer no fígado. E o médico falou que é 6 meses de vida. Já virou metástase. E naquele momento eu já estava triste porque eu não tinha mais profissão. Eu perdi meu cargo da Polícia Rodoviária Federal. Perdi o cargo da Polícia Civil, porque eu pedi baixa. E meu pai estava com câncer. O meu provedor, aquele que se preocupava com a minha vida, com a minha saúde, com tudo, agora estava com os dias contados. E aí que eu desandei mais ainda na droga. Eu comecei a usar de uma forma desenfreada, sair de casa e ficava mais tempo na rua do que em casa. E minha mãe levando meu pai para sessões de quimioterapia, de radioterapia. Rapidamente ele definhou, rapidamente ele ficou magro e rapidamente ele morreu. E eu lembro que a última vez que eu vi meu pai, eu dei um beijo na testa dele e falei, eu te amo, mas eu não te amo frio. Não te amo que nem ele conseguiu se comover. Porque era a droga que estava falando com ele, não era o Fábio. Eu me lembro que no enterro dele, foi em São Roque, a família toda estava lá. E eu não podia fazer uso do crack lá dentro. E eu tinha ido para lá com
minha família, eles não deixaram ir com o meu carro, e eu levei um monte de papelote de cocaína. Como eu não podia fumar o crack, eu cheirei lá dentro do enterro dele. E ele estava sendo velado lá e eu indo no banheiro de 5 minutos, cheirar uma carreira de cocaína. Ou seja, eu passei o velório todo cheirando no enterro do meu pai. Então, uma vida de frustrações, de derrotas, de humilhação, né? Depois desse episódio, meu pai foi enterrado e passou e aí eu só queria saber da divisão dos bens. Durante a minha trajetória, durante a minha vida, eu penso que o crack me tomou em vida, meu pai em vida, em torno aí de propriedades, coisas que eu dei, que eu perdi, empresas e uns 10 milhões. De 5 a 10 milhões em dinheiro, bens, imóveis, roupa, mais ou menos por aí. Depois que ele morreu, ele ainda me deixou uma casa de herança na partilha de bens, 3 irmãos e minha mãe. Minha mãe ficou com 75% e nós com 25%. Eu fiquei com uma casa de 2,5 milhões. Na época, eu estava com 42, 43 anos. Nessa base aí. 41. E eu peguei a minha parte, comprei uma casa em São Paulo, carro, moto. E eu me lembro que eu comecei a viver de fazer festa, coloquei um monte de usuário de droga dentro da minha casa, usuário e usuária, e bancar todo mundo. E esses usuários praticavam roubos, assaltos e voltavam para minha casa, era o escritório, né? E todo mundo usava droga lá e se prostituía lá. E foi assim a minha vida. Essa casa no Campo Grande, na rua Valdemar de Souza Ferreira. Isso é até a rua. Eu passo pela minha casa lá todo dia, eu vejo ela. Porque nessa casa, quando acabou o dinheiro que eu tinha, o que tinha sobrado da diferença dos 2,5 milhões para essa casa e para os meus bens, quando eu vendi meus carros, quando as coisas foram acabando, porque eu não produzia, só usava droga, e eu cheguei a usar 100 pedras de crack por dia. Era uma média que eu usava, 100 pedras de crack, fora cocaína, bebida, as coisas que eu fornecia para os outros. Essa casa que valia mais ou menos 1 milhão, naquele momento, uma pessoa veio, um dono de imobiliária, me ofereceu, se não me falha a memória, 520 mil. E eu vendi ela parcelado. Ele me deu um apartamento, me deu um carro e ficou de me pagar aos pouquinhos, conforme a minha necessidade. E eu queria usar. Eu não estava preocupado. E foi assim. Eu fui pegando um imóvel, trocando por outro imóvel e vai diminuindo o patrimônio. Peguei o carro e fui batendo, e fui vendendo, e fui diminuindo o patrimônio. Esse dono de imobiliária, depois ele voltou ao cenário mais para frente, né? Eu vou falar depois. Mas eu lembro que no final eu fui parar em Caraguatatuba, foi minha última propriedade. Lá eu também tive algumas casas, fui vendendo, fui diminuindo o patrimônio, até chegar a uma casinha na favela, na comunidade, uma casinha de 50 mil reais, sem documento, era posse. E durante essa trajetória toda eu sofri muitos atentados, né? Muitas brigas, linchamentos, muitas coisas que a droga nos coloca em situações assim, né? Confusões, porque o usuário de droga, ele é sujeito à circunstância, né? Muitas situações, né? Eu perdi as contas, né? Nos envolvimentos com prostitutas, eu quando polícia, né? Nas brigas, forçar, né? A autoridade de policial, né? Porque eu estava louco, porque eu estava usado de crack, frequentar prostíbulos, né? E eu também era uma pessoa promíscua. Eu me deitava com todas as pessoas sem saber se tinha doença, se não tinha, sem preservativo. A droga
ela segue o entendimento. Quando eu fui parar em Caraguatatuba, eu troquei a minha casa por uma porção de drogas, mas quando o traficante percebeu que eu era bem escravo, bem manipulado, ele me deu um pouquinho só, eu fui usar, já tramou a minha morte, já entraram para me matar, armado, começaram a atirar, eu pulei a janela, consegui fugir da casa em Caraguá e começou uma vida diferente. Eu tinha perdido o meu último patrimônio, fui para a rodoviária em Caraguá, consegui pegar uma passagem que uma pessoa conhecida me pagou para vir para São Paulo. Tietê, do Tietê fui para Sé, para Cracolândia. Da Cracolândia, eu fiquei um tempinho lá na Sé, mas aquele Fábio que foi playboy um dia, que era filho de papai, que usava droga e fornecia droga para os outros, já não estava mais lá. O Fábio, que era policial, que tinha também a arma, o distintivo, né, e droga para fornecer para os outros, também já não estava mais lá. Agora quem estava lá era o Fábio sem nada, nóia, adicto, sem dinheiro, né, envergonhado, fragilizado, humilhado, com a mesma roupa velha, suja. E eu estava, acho que já nessa época, com 50 quilos, eu peso 100 quilos. Eu estava em torno de 50 quilos, né? Bem magro, bem magro. E aí tramaram também contra mim, porque ali naquele momento eu era o ex-policial, então eu era o X9. Eu não podia estar no meio deles, porque aonde está a droga, né, existe o tráfico. Então os dependentes químicos, eles protegem o fornecedor lá dentro, na Cracolândia. Então ali eu já não era... Para aqueles que me conheciam, eu era aquele cara, mas para aquele que não me conhecia, eu era um X9. Então me colocaram para fora. De lá eu fui para uma outra Cracolândia, lá no Jabaquara, no São Judas. Lá eu frequentava muito também. E fui para baixo do viaduto, comecei a morar debaixo do viaduto. Fiquei um tempo também, mas só que aí descobriram que eu era o Fábio louco. Aquele Fábio que era filho de papai, ex-policial. Trabalharam contra a minha vida de novo. Aí vieram, se organizaram e vieram com pau e faca. Acho que 15, 20 pessoas. No meio da Avenida Bandeirantes eu saí correndo. Consegui me esconder num drive-in. É um local que o pessoal usa para frequentar casais, né? Para ter relação. Na Bandeirantes, a Avenida Bandeirantes tem muito desses drive. Tinham muitos desses drive antigamente. E eu esperei passar aquele momento que queriam me pegar, me matar. Um primo meu conseguiu ir lá me resgatar. Eu fiz uma ligação e me colocou num lugar seguro. E lá eu comecei a me tornar um peregrino, né? Então, eu não parava em mais lugar nenhum, porque a família não queria mais saber. A minha mãe foi embora para o sul, ter a vida dela, porque ela já estava com uma idade avançada. E ela passou uma codependência muito grande. Foram 30 anos de drogadição, 25 no crack. Não tinha mais crédito com ninguém. Porque eu pedia droga, pedia dinheiro para todo mundo. Todo mundo que eu conhecia, eu inventava uma mentira, uma desculpa para pedir dinheiro. Ah, quebrou o carro, ah, preciso para isso. Sempre enganando os outros. Então você perde o crédito, perde a credibilidade, né? Porque sabe que você está usando droga. Eu comecei uma trajetória de morador de rua. Não me estabeleci em comunidade nenhuma, porque eu era muito conhecido. Por tudo que eu aprontei, por tudo que eu vivi na minha vida, na minha trajetória. E fui caminhando, né, pelas avenidas, vivendo. Sempre humilhado, pedindo comida, pedindo água. A maioria das vezes não recebia. Até eu conseguir parar em determinado momento numa comunidade na zona sul de São Paulo, Jardim Pantanal, no Pedreira. Lá, no Jardim Pantanal, por incrível que pareça, a minha história se encontrou com a do meu irmão. Meu irmão mais novo estava lá, morando no meio da favela, no ponto de tráfico. O patrimônio dele, ele trocou lá dentro, com pessoas da comunidade. E estava vivendo num lugar lá, usando droga, sendo protegido por aquele cenário. Porque lá ele tinha o poder, tinha o dinheiro, né? Ainda vinculado, né, com essas pessoas que forneciam droga para ele. Eu consegui ficar com ele um tempo, mas não por muito tempo, porque
ele falou para mim, você acabou com o seu dinheiro, agora você não vai acabar com o meu, né? Deixa eu acabar com o meu. Então, a droga não escolhe sentimento de irmão, de pai, não existe isso. Ela te faz exclusividade dela. Aí eu comecei uma jornada bem difícil também na minha vida, porque eu comecei a caminhar nas madrugadas. Meio que nem um rato, assim, quando sai de esgoto, assim, oportunista. Dentro da favela, dentro da comunidade, eu comecei a fazer as coisas erradas, né? Aquilo que dava sopa eu furtava, bicicleta, portão de alumínio, bujão de gás. Só que é um lugar que tem câmeras, é bem registrado as coisas ali. Ali a minha ideia era errada, de que não tinha dinheiro para isso, mas é monitorado. E eu era pego. E toda vez que eu era pego, eu apanhava. Eles me linchavam. E foi se prosseguindo esse cenário de era pego e apanhava por um tempinho, porque meu irmão tinha dinheiro ainda lá. Então também muitas vezes ele pagava, né, a situação, para eu poder sair ileso. Só que foi aumentando esse cenário. E o meu irmão foi perdendo o dinheiro dele. Foi acabando o dinheiro dele. Eu começava a revirar lixos na madrugada, catar latinha nos pancadões, revirar lixo para comer, resto de feira. Eu me lembro dos cenários de resto de feira. Ali tinha uma feira que... Porque o usuário de droga, ele não compra comida, ele compra droga. Ele passa fome, mas ele não compra comida. E ali eu passava frio, passava fome, e pegava o resto de comida, tomate podre, laranja podre, no chão, e comia junto com os gatos, com os cachorros, com os pombos, comida com verme. E eu lembro de uma vez que passou uma mãe com 2 crianças e olharam para minha cara e falaram: mãe, olha que nojo, olha esse mendigo comendo comida podre com cocô. E era assim que eu vivia. Eu já estava há mais de 2 anos sem tomar banho, sem escovar os dentes. O meu corpo começou a encher de ferida. Eu peguei lepra. Então eu consegui enfiar o dedo num lugar e sair do outro. Os bichos me comiam vivo. Já tinha sido atacado, linchado várias vezes lá dentro da favela. Facada na cara. Tenho cicatriz. Tentaram me matar, me dar uma facada no rosto. Eu pus o braço. A faca cravou aqui no meu braço. Então, o cenário já não era bom. E em comunidades assim, alguém sempre tem que dar exemplo. Tinham pessoas lá que me ajudavam. Mas eu me punha em situação de risco o tempo todo. Eu não conseguia ter o entendimento, a clareza. Eu era escravo, eu era um doente. O usuário de droga, o usuário de álcool é um doente. Ele é escravo. Você pode até no começo fazer uso recreativo, mas uma hora você perde o controle. E eu perdi o controle. Poucas pessoas não perdem o controle. As drogas mais graves, normalmente, a pessoa perde o controle. Bom, em determinado momento eu fiz um furto, meu irmão já não tinha mais dinheiro. E eu fiz um furto lá na comunidade, no Jardim Pantanal. E eu morava em lugares invadidos, né? Prédios vazios, assim, eu entrava no porão, dormia nas fezes dos animais, xixi. Nessa época eu tinha relação com usuárias com HIV. Eu perdi a conta de quantas relações eu tive com usuárias com HIV. 15, 20 relações com mulheres com HIV. E todo mundo era sabido, porque na comunidade todo mundo sabe de todo mundo. Ah, morreu fulano, mataram um ciclano, a pessoa tá com AIDS, morreu. Todo mundo sabe, porque todo mundo anda junto nas comunidades de cracolândias. E mesmo naquela situação, quando você usava droga, você queria ter prazer, você queria ter relação. Às vezes não conseguia, mas queria estar junto, queria tentar. Essa dopamina, essa coisa que controla a mente, que deixa a pessoa insana, mas que coloca só para o prazer carnal, né? E mesmo sabendo que a pessoa estava contaminada com o vírus, eu tinha relação, sem preservativo, sem nada. Bom, eu fiz um furto de uma mesa de mármore
eu peguei uma mesa de mármore pesada, eu e meu irmão, e carregamos aquela mesa de uma comunidade para uma outra comunidade. E vendemos. E quando vendemos, a pessoa sabia de quem era a mesa. E falou com a pessoa, que era o dono do bar. E essa pessoa falou com quem mandava ali na... E dessa vez foi diferente. Dessa vez o meu irmão presenciou, estavam armados ali, eu apanhei bastante. E quebraram minhas costelas na pancada, porque sabiam que eu não ia poder fumar mais, nem fazer uso daquele químico. Então eu não ia conseguir nem respirar. Quebraram minhas costelas, eu estava faltando ar, estava sem respirar. E falaram, agora não tem mais jeito, a gente tem que fazer alguma coisa, porque não dá para continuar do jeito que está. Ele já não tem mais dinheiro, a gente tem que dar cabo dessas vidas. E eu sabia que ia acontecer o pior. E uma pessoa que, como eu, já no começo tinha sido sinalizado lá atrás, né? Quando eu ia no colégio e ouvi o padre falar ali, na capelinha, a palavra de Deus, e naquele momento algo me despertou e me fez lembrar, né, de um poder superior, de um Deus nos céus, porque eu não tinha mais nada, eu ia morrer. Já estava com a costela quebrada, eu estava morrendo de dor, não conseguia respirar. Então, assim, não conseguia fazer o uso do meu produto, nem do cigarro, nem do químico. Eu peguei e lancei um desafio. Pus à prova a um Deus que eu não conhecia tão bem. Um Deus que eu não tinha assumido ainda. Eu falei, se tem um Deus aí nos céus, então me tira daqui agora, eu quero ver. E lancei esse desafio. E não demorou muito para subir um rapaz de motinho, parente de um outro rapaz da rua, que me dava sempre um prato de comida de vez em quando, né? E ele subiu de motinho. Ele é um motoboy, Diego, pastor Diego, de uma casa de recuperação em Parelheiros, e pediu para eles, deixa eu levar ele para uma casa de recuperação, não mata ele, não faz nada com ele, deixa eu levar ele. Posso levar ele? Deve alguma coisa? Não, não deve nada, já apanhou, mas a gente não quer ele aqui. Se ele ficar aqui, vai morrer. Se ele for embora, só volta para cá se for convertido, se tornar um pastor ou um homem temente a Deus, um cristão de verdade, porque senão não volta para cá. Quer dizer, eu ouvi isso das pessoas que queriam me matar. Mas Deus mandou socorro na hora e me levaram para uma casa de recuperação evangélica em Parelheiros. E um homem sem fé nenhuma, que pôs Deus à prova. Naquele momento eu descobri que esse tempo todo eu estava sendo guardado, eu estava sendo escondido. Por mais que a minha vida parecia que, nossa, uma vida cheia de frustrações, de abandono, de humilhação, mas no fundo, tudo ali estava nos planos dele. Então, assim, ele estava me guardando para um arrependimento e para uma transformação, para um propósito dele acontecer na minha vida. Então, todo esse processo tinha uma finalidade, tinha um propósito maior. Eu fui para aquela casa e naquela casa evangélica eu fiquei por um ano. E nesse um ano, eu fiquei o primeiro mês de cama porque eu estava com as costelas quebradas. Então eu não conseguia nem me levantar, não conseguia tossir, nem espirrar. Levavam comida para mim lá. Eu me recompus. As costelas começaram a melhorar, eu comecei a caminhar. Aceitei Jesus naquele lugar. Aceitei Jesus, o mesmo Deus que me resgatou se apresentou para mim ali. E começou a proferir, né, o seu poder, né, falar para mim, olha, através dos profetas, né, você não crê, mas eu sou Deus que resgato o improvável, trago para a presença, transformo e sopro o meu nome através dessa vida. E eu vou devolver tudo que você perdeu em dobro. E eu vou usar a tua vida para resgatar almas para o meu propósito. E aquilo, toda vez que vinha um profeta e falava aquilo me alimentava de uma fé, porque eu não tinha mais nada. 45 anos de idade, perdeu tudo. Só não perdeu a vida porque tinha algo a mais, né, ainda para Deus me oferecer. E o tanto que eu fui usado, o tanto que eu fui ferido pelo inimigo, Deus me colocou autoridade, depois que Ele me transformou, que Ele me colocou o Espírito dEle, e começou a me trazer a palavra e transformar uma fé poderosa na minha vida, pelo conhecimento da palavra.
E eu comecei a crer naquelas profecias. E eu comecei a subir monte, descer monte, a jejuar. E foi um ano de transformação. E eu consigo hoje entender que eu não estou mais lá no meu passado, que em Cristo tudo se fez novo. E eu fui batizado nas águas lá. Lá eu entrei num rio, tem um rio lá, um lago. E eu pulei no meio do lago, com um ex-presidiário. Ficou 20 anos preso, era pastor, virou pastor na cadeia. E ele me batizou no meio do lago. E naquele mesmo lago, tinha morrido muitas pessoas já. E eu pulei naquele lago e falei, é agora. Porque se eu não morrer até agora, eu não vou morrer agora, eu vou pular no meio do lago. E eu vou ser batizado, porque eu creio. Porque não é possível, não tem como alguém que passou tudo que eu passei, entendeu? Hoje está aqui, vivo. Se não tem Deus, então eu não sei o que é. E eu fui batizado nas águas, e eu me tornei homem de oração. E lá dentro, eu não ficava almejando ter tudo em dobro. Eu falava, Deus, só de estar vivo, se o Senhor me der um emprego de motoboy, entregador de pizza, que é louvável, é um emprego digno, para eu recomeçar a minha vida. Porque eu perdi, assim, a conta de quantas vezes eu na rua, eu pedia para Deus, para esse Deus que eu ainda não compreendia, me tirar a vida. Deus, me põe uma AIDS aí, porque eu queria me aposentar, eu queria pegar dinheiro do governo e me aposentar. Mas eu não pedia para me dar um câncer, eu pedia para me dar uma AIDS. Eu queria morrer. Quantas vezes eu, em depressão, sabe, eu falava, pô, podia passar um carro aqui rápido, né, eu dormindo e me levar. Mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Então, assim, eu consegui compreender que esse Deus, ele é poderoso mesmo. Eu consegui aceitar esse Deus. Que mesmo levando o meu pai embora, que era aquilo que eu mais sofria, porque o meu pai, aí eu caiu a ficha, meu pai morreu, aquele que se preocupava comigo. Mas eu entendi que ele trabalha no ecossistema em nosso redor e às vezes ele tem que levar pessoas para trazer outras pessoas. Porque o propósito dele é maior, tem que se cumprir a palavra dele. E mesmo assim não foi fácil, porque deu meu tempo de casa e eu não tinha para onde ir. E aí eu recebi um convite de uma pessoa que morava lá na rua de onde eu fui resgatado, na Rua 5, no Jardim Pantanal. No mesmo lugar que eu invadi o subterrâneo para morar, a pessoa morava no andar de cima. Olha como Deus é perfeito. E eu fui para aquela casa e eu fiquei por 2 meses lá, com amigos. E a pessoa que comprou a minha propriedade, essa minha última casa, ela me ofereceu, esse dono de imobiliário me ofereceu um emprego de corretor de imóveis. E lá dentro da casa de recuperação, Deus falou comigo. Falou, olha, eu não vou só te devolver tudo de novo. Eu vou te apresentar uma varoa, uma igreja. E você vai ter algumas outras pretendentes, mas vai ter uma que vai dar a mão para você na porta da igreja. E não vai ser a igreja que você vai congregar, não. Congregar. Vai ser uma outra igreja. E você vai dar a mão para ela. E com essa mulher você vai casar. Ela vai dizer a paz do Senhor para você e você vai casar com ela. 1 mês depois, sem um tostão, para eu mostrar que eu sou Deus, você vai ver a palavra se cumprir. Eu falei, não é possível. Não é possível que eu vou passar por isso. Mas eu vou confiar nessa palavra. Já passei por coisa pior. E eu voltei para lá, para aquele lugar. E daquele lugar eu fui chamado para um trabalho por esse senhor que comprou a minha propriedade, João Alberto, dono da Baluarte. Ele me deu um emprego de vigia de uma obra dele. Me levou para a igreja dele. Na igreja dele eu tinha algumas pessoas que se interessaram pela minha vida. E 1 mês depois que eu estava congregando naquela igreja, a Elaine, que hoje é minha esposa, ela me deu a mão na porta da igreja e falou, a paz do Senhor. Eu falei, não é possível. E aquilo lá cada vez mais veio me alimentando de uma fé que hoje eu digo que é inabalável, porque Deus vai dando sinais para você entender o propósito dele, para ele começar a tornar você um soldado mesmo, para deixar o inferno estremecer com a tua presença, cada vez que você pisa no chão assim.
E a glória dele vai vindo com você, vai se manifestando com você. E um mês depois, sem nada, sem um tostão furado, para não entrar em pecado, porque eu já era uma nova criatura, eu falei, eu não vou ter relação com você. Eu vou casar com você. E eu fiz meus exames e eu não tinha nada. Eu não tinha HIV, eu não tive tuberculose, eu não tive câncer. Os médicos fizeram uma chapa do meu pulmão, 30 anos fumando, ele falou, o teu pulmão era para estar cheio de óleo, de crack. Você não tem nada. Se você não é escolhido nessa vida para levar o nome de Deus, então eu não sei mais nada. E aquilo foi me deixando confiante para continuar nesse processo. Eu casei sem dinheiro. Meu chefe fez, o dono da imobiliária, fez uma festinha simples. E nós casamos. Ele me deu a oportunidade de ser corretor de imóveis. Depois que nós estávamos casados, acho que 2 meses depois. E eu fiz minha primeira venda 1 mês depois. E há 5 anos, vou para 6 anos de corretor. Eu não fiquei 1 mês sem vender. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, 1 mês sem vender. Todo mês vendendo. E Deus foi me restituindo. Deus me deu um apartamento. Deus me deu um carro. Me deu uma esposa que é o alicerce da minha vida, que anda comigo nessa jornada. Deus me colocou num outro ministério. Deus colocou um projeto, um sonho na minha vida. Falou, olha, você vai levar a minha palavra. Você vai ser ministro da palavra. Você vai pregar em todos os lugares que eu te mandar pregar. Você vai levar esse testemunho. Eu fiz um livro chamado Louco de Pedra, Como Curar os Vícios, onde eu coloco o meu testemunho, onde eu tenho fotos do dia que eu fui resgatado dentro da comunidade, do dia que eu cheguei na clínica. Eu tenho fotos de quando eu acabei de sair da surra, eu de pé do lado da pessoa que me resgatou. Depois eu tenho uma foto na clínica, eu tenho foto da minha evolução, foto do meu passado. Eu tenho uma história, uma trajetória. E eu conto tudo até os dias de hoje. E não foi só isso. Aí eu comecei a entender o meu chamado, né? Eu nunca me apresentei para Deus. E eu tive uma vida de frustrações. Eu bati em todas as portas possíveis. Ele tinha 5 portas ali, eu bati nas 4, que não era dele. E nas 4 eu entrava e saía o livre-arbítrio. Até eu encontrar a porta certa. Me apresentar, eu estou aqui, Senhor. Sou teu filho. Usa, me leva para o seu caminho. Faz comigo o que tu quiseres. E ele pôs esse projeto e na ADSA Brasil, eu tive a oportunidade, com o pastor presidente, de fazer esse projeto sair da teoria e ir para o papel. E se tornou um livro que foi lançado ano passado, em maio do ano passado. Esse livro abriu muitas portas. Esse livro me levou para programas de televisão, podcasts. Eu tive a oportunidade de rever antigos amigos da polícia. Nesse livro, o prefácio dele é do meu pastor presidente, pastor Galdino Júnior, e também do policial Fernando Ferreira, que é do DEIC. Fez o prefácio do meu livro. Tem relatos deles, dos dois. Esse livro, que eu vou mostrar já para vocês, ele tem Louco de Pedra, Como Curar os Vícios. Aqui sou eu. Louco de Pedra, Como Curar os Vícios. Minha foto, e aqui ele é repleto de fotos, e uma história, um livro de 120 folhas, 125 folhas. Eu disponibilizo também o meu Instagram e meu WhatsApp nele. E através desse livro, e da minha recuperação, hoje, 7 anos recuperado, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu fiz teologia, eu vou ser levantado a presbítero, em nome do Senhor Jesus Cristo agora, creio que mês que vem. E o pessoal da polícia tem a maior alegria de falar, pô, esse cara aqui, foi meu colega na polícia, teve uma infelicidade, uma doença grave, mas é exemplo, é vitorioso, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu cheguei no fundo do poço, eu cavei mais uns 500 metros para baixo, porque o fundo não era fundo o suficiente. Só a humilhação não foi suficiente, só a vergonha, só a morte de entes queridos. Eu tive que ser ferido, ser tocado gravemente para poder ir, porque eu não ia. Mas ele me conhecia.
Ele já sabia que ia ser dessa maneira, e foi dessa maneira, porque é para a glória dele. Eu era improvável, que na mão dele se torna provável. Então, e hoje eu sou corretor de imóveis, palestrante, palestro em empresas, igrejas, fundações, casas, presídios, aonde a pessoa me chamar eu vou para particulares, faço a obra do Senhor, faço o ídolo do Senhor. Tive a oportunidade de ter um apoio que para mim é fundamental, de uma pessoa maravilhosa, homem honesto, cidadão de bem, deputado federal, delegado Palumbo, que apoia esse projeto, que viu a minha transformação através de amigos da polícia. Falou, não, você é um homem transformado. Deus opera na tua vida e me deu essa oportunidade. Então, assim, hoje, o que Deus fez na minha vida é só motivo de agradecer, de gratidão, né? E eu louvo ao Senhor por essa oportunidade. Eu sou improvável. Nem eu acredito nisso. Nem eu acredito em mim mesmo, sabe assim? Se não fosse Deus, eu sou improvável. Nem eu acreditava que ia dar certo, mas Ele foi sinalizando aos pouquinhos, porque Ele sabia da minha fé, que ela era pequena. Mas conforme Ele foi me dando sinais e eu fui me apegando àqueles sinais, eu fui entendendo quem é Deus, né? E eu falei, o que eu tenho a perder? Eu sou improvável, eu não tenho mais nada. Eu não sou nada, né? Então, se Ele falou que Ele vai operar na minha vida, eu vou acreditar nesse Deus que falou que vai mudar a minha história.